adoramos, Senhor. Deixa fluir o rio. Deixa fluir aí na sua casa o rio de Deus. O rio que cura, rio que sara a nação. Deixa fluir. Deixa fluir o rio de Deus aí na sua casa. Santo, santo, santo. Sim, Deus, como igreja, nós te adoramos. Sim, Deus, como verdadeiros adoradores, entregamos aqui diante do Senhor o nosso melhor. Pai, ainda que separados pela distância, ainda que cada um nas suas casas, Deus, mas todos unidos no mesmo Espírito, na mesma fé. Sim, Deus, que a tua igreja se levante como um baluarte nessa geração. Sim, que a tua igreja se levante, Deus, como voz para esse tempo desesperador. Oh, levanta os teus ministros, Deus, levanta a tua voz aqui. Sim, nada pode calar a adoração, nada pode calar um adorador. Oh, yeah. Por isso, em espírito e em verdade, nós adoramos. Te adoramos na beleza da tua santidade, Deus. Oh, Deus santo, 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 santo. Sim, adora o nome dele. Pega ele o seu melhor. Oh, és adorado aqui. Toca o Brasil, toca o Brasil. Aleluia. Sim, Deus, levanta a tua igreja como uma voz nessa geração, Pai. Levanta sim para os teus ministros. Sim, Deus, sim. É o que nós clamamos nesse lugar, Deus. Que essa atmosfera vivida aqui nesse ambiente, ela invada cada lar nessa noite. Sim, Deus, em nome de Jesus. Você que está em casa, querido, receba um toque do Senhor. Você que está em casa, seja renovado pela presença de Deus. Você que está em casa agora, eu declaro um renovo na sua vida. Seja renovado. Sim, Ele está derramando óleo fresco nessa noite. Derrama. Óleo fresco do Deus sobrenatural. Aleluia. Receba. Seja tocado por Ele. Aleluia. Receba o toque dele. Aleluia. Sim. Pai, nós estamos firmados
estamos firmados na palavra do Senhor Jesus, que diz que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Pai, eu sei que tem sido dias onde o Senhor tem tratado conosco. Eu sei que tem sido dias, Pai, onde o Senhor tem de fato alinhado o nosso coração. Eu sei que tem sido dias, Pai, que o Senhor tem nos levado a um tempo de arrependimento, Deus, de conserto. Sim, Pai. Mas eu também te peço, Deus, levanta os teus ministros, levanta a tua igreja, Pai, levanta os teus filhos. Pai, o tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas a certeza de que os céus estão abertos, Pai, e todo aquele que clama, o Senhor vem. Sim, Deus, por isso eu te peço, em cada lar agora, Deus, que há um joelho dobrado. Em cada lar agora, Deus, que há alguém com as mãos estendidas, clamando pela tua presença. Sim, Deus, como o Senhor veio ali, como o Espírito Santo veio em Pentecostes. Sim, Deus, enche. Sim, o Espírito Santo, que é santo da parte de Deus, que nos transforma, que nos renova. Sim, que nos enche. Precisamos ser cheios nesse dia, Deus. Queremos transbordar. Oh, aleluia. Sim, Deus, vem sobre cada lar que nos acompanha nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, querido. Boa noite para você. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. E que essa atmosfera vivida aqui nesse ambiente de adoração, ela possa também ser vivida aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Você que nos acompanha pelo trabalho, eu quero me unir a você nessa noite para juntos aqui sermos edificados pela palavra do Senhor, amém? Depois desse tempo maravilhoso de adoração, olha, irmão, eu não quero de maneira nenhuma fazer nenhuma provocação a você, mas aqui nesse ambiente está uma atmosfera tão grande da presença de Deus, que eu creio que se tem alguém enfermo nesse lugar, ele vai sair daqui curado, amém? Eu creio que se algum mal tem acompanhado a vida de alguém que está aqui agora nesse ambiente, vai ser curado. Mas como eu sei que Deus, ele transcende ambientes, eu sei que aí aonde você está, você pode ser agora tocado pelo Senhor, e a sua vida pode ser marcada de uma forma que talvez nunca aconteceu antes, amém? Então eu quero pedir você, abra o seu coração, junte-se a nós aqui, vamos buscar essa presença, vamos buscar a face do Senhor, porque são dias que não se pode mais, não se deve brincar, não se deve negligenciar, não se deve menosprezar o que está acontecendo. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós despertar do sono. Deus está despertando a sua igreja do sono e está mostrando para nós qual é a posição que nós devemos assumir. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que você seja alcançado por essa presença que está aqui, e que essa palavra agora é ministrada, mas que já está sendo ministrada desde quando iniciou-se esse culto, que ela possa também capturar o seu coração. Por isso eu oro pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós somos a Igreja Batista Missão em Vida. Talvez você vai acompanhar esse vídeo daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou quem sabe anos. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui firmes. A igreja não parou e não vai parar, porque nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. A promessa é que Jesus um dia vai voltar e buscar a sua noiva, e nós reinaremos com Ele. Então, querido, esse é um tempo que Deus está nos convidando a nos adornar mais. É um tempo que o Senhor está nos convidando a nos limpar. E é um tempo que o Senhor está nos convidando a nos posicionar como noiva nas regiões celestiais, em nome de Jesus, amém? Então eu quero dizer para você, nós estamos aqui na cidade de Congonhas e estamos declarando que a igreja de Congonhas, não só a Missão em Vida, mas a igreja que se reúne em Congonhas, ela não parou e ela não vai parar. Então eu me uno aqui com você, irmão de uma outra denominação, de uma outra congregação, eu me uno aqui para levantar as mãos e levantar um clamor e dizer que a igreja de Congonhas, ela não vai parar, em nome de Jesus. Então receba isso aí no seu coração, em nome de Jesus. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes, porque
eles também, nós somos carentes de oração. Você pode dizer amém na sua casa? Amém? Amém, querido? Olha, confesso que os primeiros dias de culto, sem a presença dos irmãos, foram dias desafiadores. E vim para cá, para esse prédio, no qual nós nos reunimos, e ver as cadeiras todas amontoadas, vazias, não é nada fácil. Não é nada fácil. É algo que confronta, né? É algo que nos move, é algo que vem de encontro ao nosso coração. Mas, meu irmão, eu quero olhar para esse tempo com olhos da fé. Nós andamos por fé e não por vista. Então nós temos que olhar agora com os olhos da fé. E eu quero crer que ainda que a igreja precisou se adaptar nesse tempo, eu creio que essa voz está chegando, talvez em lugares que ela não chegaria no modelo convencional. É muito ruim que nós estamos vivendo aqui e tendo que nos adaptar. Mas eu tenho dito que uma igreja relevante, ela continua sendo relevante mesmo em tempos de crise. Eu tenho dito que a igreja sem paredes, ela vai além das paredes do seu prédio. Então ela não para, em nome de Jesus. Pega essa palavra aí, consolida isso no seu coração, para que você possa se unir conosco nessa fé, nessa caminhada aí, e suportar esses dias, porque logo a nossa vitória, ela vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Você que tem uma Bíblia na sua casa, abre comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Semana passada, domingo passado, eu trouxe também uma mensagem em Atos dos Apóstolos. E agora, novamente, eu quero continuar em Atos dos Apóstolos. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos ver a realidade da igreja aqui, da igreja primitiva. Nós vamos ver as perseguições e também os desafios, as pressões que essa igreja viveu. E muita coisa do que eles viveram aqui, talvez sejam coisas que nós estamos vivendo ou ainda vamos viver nesses dias. É claro que nós não estamos sofrendo uma perseguição ainda. Nós não estamos sofrendo. Nós estamos aqui nos atentando para um ato de saúde, onde nós queremos que a vida seja preservada, porque a vida em primeiro lugar. Mas esses dias nós não podemos nos render. Nós não podemos deixar de clamar e orar, porque também há uma militância das trevas muito grande para tentar parar. E eu não falo só parar a igreja como instituição, mas eu digo parar você. Você aí, filho de Deus, você que é igreja do Senhor. Há um operar grande do adversário e de todo o poder das trevas para tentar parar você, para tentar esfriar sua fé, esfriar o seu coração e tentar fazer você voltar para trás. Mas eu declaro em nome de Jesus que o diabo é derrotado e ele não vai ter poder contra os filhos do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nem poderes, nem alturas, né? Nada pode nos separar. Nada, nem governos, nem nada. E eu declaro que nenhuma doença, nenhuma pandemia, nenhuma crise, seja ela na saúde, seja ela econômica, seja ela de relacionamentos, nada pode separar você do amor que está em Jesus Cristo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler com você do versículo de número 19 até o versículo de número 26. Atos capítulo 16, a partir do versículo 19. Quem achou aí na sua casa, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mas acompanhe comigo. Diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo de número 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Versículo de número 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus. Pai, te louvamos por essa palavra e te pedimos agora que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos traga aqui iluminação de toda ela. Pai, nós não queremos nessa noite sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos ser renovados, ser fortalecidos pela tua maravilhosa presença, assim como também a tua palavra. Fala conosco. Desde já, Pai, eu te peço, vá jogando por terra todo o levante contra esse culto e contra o entendimento dos irmãos que nos acompanham em casa. É a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, o tema da mensagem hoje é o desafio de um adorador. O desafio de um adorador. Na semana passada, nós ministramos aqui uma palavra sobre fundamentos, sobre princípios, sobre os valores da igreja primitiva. E dentro de todo o contexto, nós mostramos o quanto que aqueles costumes, aqueles valores e princípios, eles eram praticados de maneira, era levado muito a sério. Eles não abriam mão daqueles valores, e esses valores são também os nossos valores, e que nós também precisamos praticá-los. E agora mais do que nunca, quando nós estamos agora sendo levados, estamos nessa provação, é uma provação, como diz lá em 1 Pedro, Pedro fala que essa provação momentânea, passageira, ela é necessária para confirmar ainda mais o valor da nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro puro refinado no fogo. Amém? Então, desde já, eu quero dizer para você que Deus tem algo muito forte para falar conosco aqui por meio dessa palavra. Esse texto é um texto clássico, e eu tenho perguntado para Deus nas minhas orações: Senhor, o que pregar nesse tempo? O que pregar nesse tempo? Qual tipo de palavra nós devemos trazer à igreja? Qual tipo de palavra nós devemos trazer ao coração dos teus servos? Qual tipo de palavra nós precisamos levar para o nosso púlpito? E Deus, Ele sempre me responde com uma palavra que é assim: simples. Seja simples. Seja simples. Não é o tempo de complicar mais as coisas, porque as coisas já estão muito complicadas. Não é tempo agora da gente entrar em discussões de genealogias infindáveis. Não é tempo agora da gente querer discernir quando as coisas vão acontecer. É tempo agora de nós nos posicionarmos naquilo que Deus já nos ensinou. Se nós nos posicionarmos naquilo que Deus já nos ensinou e andarmos ali de maneira alinhada com o que Deus deseja, certamente nós vamos viver esses dias que são dias maus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. E no final de toda essa luta, no final de toda essa crise, nós vamos falar assim: olha, Deus nos tratou, Deus nos fez crescer. A nossa fé, ela se tornou uma fé mais forte. A nossa vida está mais enraizada. E nós estamos agora, nós somos pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém? Então não quero complicar as coisas, eu quero ser simples, porque o Evangelho é simples, Jesus é simples, porém é algo profundo.
e é transformador. Então, querido, nós estamos aqui diante de um texto que eu costumo chamar de textos clássicos da Bíblia. Textos que volta e meia nós estamos meditando neles. E esse texto de Paulo e Silas na prisão é um texto muito propício para esses dias. Dias que nós estamos, de certa forma, também aprisionados. De uma maneira ou outra nós estamos agora impedidos de fazer aquilo que nós bem entendemos. De uma forma ou outra nós estamos impedidos. O nosso direito de ir e vir, ele ainda está garantido, mas de certa forma nós estamos prezando por um tempo agora de isolamento. Um tempo de isolamento social, importante para esse tempo. Mas aí vem o desafio de um adorador, porque tudo que o Pai procura é adoradores verdadeiros. Tudo que o Pai procura é verdadeiros adoradores. E se você compreender, se você estudar a Bíblia, você vai ver que lá no Antigo Testamento o Senhor procurava intercessores, pessoas que seriam capazes de se colocar na brecha em favor do seu povo, em favor da nação de Israel. Mas agora no Novo Testamento ele procura verdadeiros adoradores. Você pode dizer amém? E o verdadeiro adorador, ele vai ter o seu valor confirmado mediante as provações que ele passar. O verdadeiro adorador, ele vai ter a sua fé confirmada, a sua adoração confirmada, a sua adoração de certa forma classificada, vamos dizer assim, como uma adoração verdadeira, mediante as lutas que ele passar. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o evangelho das facilidades, ele tira esse lado do verdadeiro evangelho. O evangelho das facilidades diz para você que tudo vai dar certo. Agora o evangelho de Cristo, ele diz assim: olha, ainda que vocês passem lutas e provações, ainda que vocês tenham aflições, e vocês vão ter, vocês podem ter bom ânimo, vocês podem continuar firme, porque eu venci o mundo. E eu garanto a vitória a vocês. A vitória, ela é nossa em nome de Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não segundo o mundo, não segundo o mundo, mas segundo o céu, em nome de Jesus. E aqui nós conhecemos o contexto, irmão. Paulo, um grande homem, maior de todos, né? Os pregadores aí da palavra, considerado grande apóstolo. Quem não se inspira em Paulo? Quem não se inspira? Quem não é ministrado pelas suas palavras? Claro que ali reveladas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro assim marcante com Jesus. Apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e agora se torna um proclamador do evangelho. E esse mesmo Paulo que antes matava, que antes ele exterminava cristão, ele está aqui agora numa condição, apanhando, sendo açoitado, e está aqui agora preso por pregar o evangelho. Então, meu querido, eu queria deixar a primeira coisa aqui na sua vida, que Deus, ele pode pegar algo que é improvável e fazer desse alguém improvável um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Deus pode pegar uma situação nem um pouco favorável, e fazer dessa situação uma situação alinhada com a sua vontade. Ele pode transformar esse ambiente de prisão num grande altar para a manifestação da sua glória. Aleluia. Então vamos entrar nesse texto aqui com essa visão, que ainda que o nosso ambiente ele esteja um tanto quanto perturbado, de ponta cabeça, nós podemos transformar esse ambiente pela adoração verdadeira e genuína, em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo está com seu amigo Silas, e eles decidem viajar. Eles estão aqui viajando, estão visitando várias cidades. E o que mais me chama a atenção é que não era planos de Paulo estar aqui na cidade de Filipos. Não era planos de Paulo
Querido, presta atenção numa coisa: ninguém planejou estar nesse momento de crise. Ninguém planejou isso. Ninguém nunca imaginou. Talvez uma das suas frustrações é isso: não deu tempo nem de eu me preparar. Eu podia ter me preparado financeiramente. Não deu tempo. Eu podia ter me preparado, olha, eu devia ter ido para a roça. Eu vi alguns falando assim: eu queria estar na roça agora. Eu particularmente queria estar na casa dos meus avós, mas não posso, senão estou colocando eles em risco. Eu queria estar na roça agora. Eu queria ter me preparado melhor financeiramente. Se eu soubesse dessa crise, eu já tinha preparado uma terapia para me preparar para esse tempo. A gente podia ter nos preparado melhor economicamente, a nossa saúde, por aí vai. Querido, não. Isso chegou assim de repente. Embora algumas coisas já foi possível prever, mas não deu tempo. É algo assim avassalador. Então você precisa entender, querido, que ainda que a gente não nos prepara para algum momento, é possível que Deus nos prepare em meio àquele momento. E uma das grandes ferramentas para isso é a oração. Nós costumamos dizer aqui na Missão em Vida que a oração nem sempre ela muda a circunstância, mas ela muda você diante da circunstância. Então, se você quer que a circunstância seja mudada, prepare-se primeiramente para mudar. Talvez você não vai ficar livre da circunstância, mas você vai mudar em meio à circunstância. E se eu mudar, certamente as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Então não era bem o desejo de Paulo ir para a cidade de Filipos aqui. Não era. Se você voltar alguns capítulos aí, você vai perceber que o Espírito Santo não o deixa. Por quê? Porque um verdadeiro adorador, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro adorador, ele não anda segundo o curso desse mundo. Ele não anda segundo o que a mídia está falando. Ele anda segundo a vontade de Deus. Então o verdadeiro adorador, querido, ainda que Deus fale, não é agora o seu tempo, ele não se desespera, porque ele crê que ele está no centro da vontade de Deus. Então nós precisamos aprender isso nesses dias. Nós precisamos viver isso nesses dias, que são dias que nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente quer. Nós devemos então ser guiados pelo Senhor. Talvez o que Deus está te ensinando nesse tempo é isso: é parar de querer controlar a sua vida. Recentemente a gente ministrou aqui e disse que um dos maiores fatores para a depressão, para as crises depressivas e todas as síndromes de pânico e por aí vai, é quando a pessoa percebe que ela não consegue controlar a sua vida. E não consegue. O irmão Wilton citou aqui no início o texto que diz: o homem faz planos. E quantos planos nós fazemos? Quantos planos você fez? Quantos projetos você fez para esse ano? E não tem problema fazer isso. Nós como igreja, nós fizemos muitos. Nós fizemos todo o planejamento para esse ano. Mas, querido, você precisa entender que a resposta final, ela vem do Senhor. E você precisa entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é o que nós devemos buscar diariamente. Então um verdadeiro adorador, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro adorador, ele não pode andar segundo o curso deste mundo e nem da sua própria vontade. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. E você vê nas páginas da Bíblia, sempre ele fazendo menção da ordem clara que recebeu do Espírito Santo. Você vê sempre ele fazendo menção e ele obedecendo ao comando do Espírito. Então presta atenção numa coisa: não é tempo de rebeldia. Não é tempo de você ficar rebelde contra aquilo que Deus está fazendo. Presta atenção, é tempo de você se aproximar ainda mais dele. Por quê? Porque às vezes as coisas que ele fala, às vezes não, sempre quando ele fala de maneira mansa e suave.
E se você ficar nesse tempo ouvindo o barulho do mundo, talvez você não consiga ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Então é tempo de você chegar mais perto dele. É tempo de você ir para o seu quarto. É tempo de você cultivar ainda mais um tempo a sós com Deus, para você ouvir o comando dele, ouvir a voz dele. E se você perceber aqui no texto, você vai então ver que Paulo e Silas, antes de encontrar essa jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, eles estavam indo para onde? Eles estavam indo para o lugar de oração. Você pode ler aí Atos capítulo 16, versículo também 16. A Bíblia diz: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, alguma coisa aconteceu. Então, querido, eu quero falar a você que nos acompanha, e você que caminha conosco na Missão em Vida, você que nos permite pastorear o seu coração, presta atenção. Você precisa ter esse tempo com Deus, para você saber quais são os próximos passos que você vai dar. O verdadeiro adorador, marca aí, anota isso. A primeira característica dele é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Primeira. Então Paulo e Silas só estavam ali na cidade de Filipos porque o Espírito Santo comandou, disse: vá para lá. E eles foram para lá. E é interessante que anterior a isso, Paulo tem até um sonho. Mais uma vez Deus falando com ele. Querido, presta atenção. Talvez você diga assim: pastor, mas nem sempre no deserto Deus fala, né? Na prova Deus fica, o professor, não tem aquele ditado, né? Na prova o professor fica em silêncio. Sim, então é hora de você trazer à memória o que Deus já te falou. Aleluia. Se ele está em silêncio, se você diz assim: o céu está de bronze, eu não estou ouvindo, é hora de você trazer à memória aquilo que ele já te falou. E ser como Jeremias: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Querido, presta atenção que eu vou te falar. Se você ficar o dia inteiro ouvindo o que esse mercado de fake news tem, você vai ficar maluco. É tempo agora de você ouvir a voz de Deus. Aleluia. É tempo de ouvir a voz de Deus. Então, presta atenção. O verdadeiro adorador, ele ouve a voz de Deus, ele é guiado por ela, e ele é obediente à voz de Deus. E é interessante porque Paulo e Silas ali na cidade de Filipos, a Bíblia diz que eles encontram com uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher, era uma empresária. A Bíblia diz que ela trabalhava, ela era do ramo de púrpura, e certamente era uma empresária daquela época. E Paulo então compartilha o evangelho de Cristo com ela. Ela se converte, toda a sua família, eles são ali batizados. E aquela família agora, ela insiste para que Paulo se hospede na casa dela. Então, mais uma vez, preste atenção. Onde Deus mandar você ir, Ele nunca vai deixar você desamparado. Aleluia. Olha o que acontece. Uma família se converte, para quê? Para hospedar Paulo. Aleluia. Então presta atenção aqui, meu irmão. Deus pode usar coisas improváveis nesse tempo para estender o cuidado dele para a sua vida. Davi, ele disse: olha, eu fui jovem, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo sequer, nem a sua descendência mendigar o pão. Pega essa palavra aí, meu irmão. Sabe por quê? Vai chegar dias de escassez, mas se nós confiarmos no Senhor nosso Deus, Ele vai continuar provendo, porque Ele é o Deus que provê. Aleluia. Então presta atenção. Ainda que Ele tenha que converter uma família para te ajudar, Ele faz isso. Aleluia. Olha, uma família que teve o coração quebrantado, entendeu o evangelho, se rendeu a Jesus e falou: Paulo, você não vai ficar em outro lugar, você vai ficar na nossa casa. Olha o que Deus faz. Eu quero trazer essa mensagem de esperança no seu coração, porque talvez você esteja desesperado. Porque eu perdi o meu emprego, pastor, a minha empresa ela está fechada, eu não estou podendo mais vender minhas coisas. Querido, presta atenção. Deus é um Deus que cuida.
Quem sabe Ele não está dando oportunidade para você inovar agora. Quem sabe Ele não está abrindo seus olhos agora dizendo assim: filho, eu vou parar aquilo que você tinha, mas eu vou levantar algo novo na sua vida. Então entenda, querido, como que Deus trabalha. A segunda característica do adorador é essa: é ter a certeza de que o seu Deus, a qual ele adora, cuida dele. Cuida dele, independente da circunstância. Ele cuida de nós. Lá no Antigo Testamento, em todas as passagens, quando Deus fala assim: olha, vocês são o meu povo, quer dizer que Ele nos guarda. Ele nos guarda. Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, propriedade particular. Você já entrou numa propriedade particular, irmão? Tem uma placa lá escrita assim: olha, não entre, propriedade particular. Esse mesmo selo está sobre a sua vida. Esse mesmo selo está sobre você, é o selo do Espírito. E a Bíblia diz que só Ele pode remover o selo. Então presta atenção. Antes da luta vier contra a sua vida, antes de toda investida de Satanás na sua vida, Ele vai: opa, pera aí, aqui tem uma plaquinha aqui, ó, propriedade particular. Foi assim na vida de Jó, irmão, presta atenção. Foi assim na vida de Jó. Quando o diabo comparece diante de Deus, Deus pergunta para ele: viste meu servo Jó? Não há como ele na terra, homem íntegro, justo, que se desvia do mal, ama a Deus. Então, querido, presta atenção nessas palavras, porque isso vai começar a fortalecer você. Em nome de Jesus, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Olha só o que acontece. Depois de Lídia hospedar Paulo ali na sua casa, depois do lugar de hospedagem estar pronto, a Bíblia diz que eles saem e eles vão então para o lugar de oração. E indo para o lugar de oração, irmão, é através da oração que você vence as suas guerras. Aleluia. É em oração que você vence as suas guerras. Guarda isso. Às vezes até para ir orar já é uma guerra, mas vença. Meu amigo Emi disse que a oração é algo tão tremendo que primeiro a gente tem que vencer a gente mesmo. Não é, Emi? Não sei quem disse aí, um escritor, teólogo, disse que você vai orar, até então você começar a orar e Deus começar a te ouvir. Porque talvez os primeiros momentos é só você vencendo o seu eu, o seu ego. E quando você diz: eu me rendo, Senhor, aí sim Deus então começa a te ouvir. Então presta atenção. Eles estavam indo para o lugar de adoração, e ali naquele lugar veio a eles eles tiveram um encontro com uma jovem. A Bíblia diz que ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E aquela moça, ela era também oprimida pelos seus donos. Existiam homens por detrás daquela moça que usavam aquela situação maligna para ganhar dinheiro. E a Bíblia está dizendo aqui que essas adivinhações trazia grande lucro para os seus donos. Olha só, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando os verdadeiros adoradores eles se posicionam, cai por terra todo sistema corrupto que os envolve. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui, Brasil. Talvez algo tenha tentado parar a igreja, mas os verdadeiros, os remanescentes, eles estão se levantando e eles não pararam. Então todo sistema corrupto vai cair por terra, em nome de Jesus. Igreja, entenda, as nossas guerras são muito maiores do que o que nós estamos vendo com olhos naturais. As nossas guerras são muito maiores do que aquilo que os nossos olhos naturais estão contemplando.
Deus está movendo algo no Brasil, irmão, e tudo que Ele vai fazer, Ele faz por meio da igreja. Ele faz na igreja e por meio da igreja. Então, se a igreja está em crise, Ele vai trazer primeiro um arrependimento do coração da igreja, para Ele consertar a crise do mundo. Não é a crise do mundo que afeta a igreja, é a crise da igreja que afeta o mundo. Então presta atenção o que Deus está fazendo nesses dias. Todo sistema corrupto, ainda que dê lucro, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquela mulher naquele dia, além de ser oprimida por espírito mau, ela também era extorquida por aqueles homens que se aproveitavam delas. Aquela mulher era alguém vulnerável, era alguém que estava ali, que entrou o espírito imundo nela, e os homens se aproveitavam daquilo. Tem muita gente dando palco para Satanás nesse tempo, irmão. Tem muita gente dando plataforma para Satanás se manifestar. Mas eu quero dizer para você que está chegando um Paulo e Silas nessa cidade. Está chegando Paulo e Silas nessa nação. Homens que não se vendem, homens que não se corrompem, homens que não se dobram, homens são guiados pela palavra de Deus, homens são guiados pelo Espírito Santo. Está chegando Paulo e Silas que não se calam diante de uma circunstância. Então vai cair todo sistema corrupto. Todo sistema corrupto. Tem muita gente usando essa pandemia para ganhar altar, para ganhar palco. Para com isso que vai cair. Em nome de Jesus. E Deus pega, irmão, presta atenção nisso. Olha só o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que aquela mulher, ela começou a seguir Paulo e Silas, e ela começou a gritar. Quem olha com um olhar limitado fala assim, essa mulher está perturbando. Mas quem olha para o olhar da fé fala assim, essa mulher está ajudando esses homens. Uau, será, pastor? Será? É, olha aí. Ela estava gritando assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. É claro que existe um contexto ali, naquele momento não era bom que isso fosse anunciado, porque havia uma grande opressão do Império Romano ali. Então todo tipo de perturbação ia ser contido. Mas nós estamos vivendo dias diferentes, Emi. Nós estamos vivendo dias diferentes. Nós estamos vivendo dias aqui, irmãos, que Deus vai pegar aquilo que é desfavorável e Ele vai tornar favorável para o louvor e honra e glória dEle mesmo. Então a Bíblia diz que ao passo que essa mulher gritava isso, a Bíblia diz que isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo já estava indignado. Paulo voltou para o Espírito e disse assim, olha, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E a Bíblia continua dizendo que na mesma hora o Espírito saiu daquela moça. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta não é contra pessoas. Naquele momento aqui, Paulo, ele não repreende a mulher, ele repreende o espírito que atormentava aquela mulher. É por isso que antes de você levantar qualquer crítica contra qualquer coisa, se você não dobrou o seu joelho, não vale. Você precisa levantar, dobrar o seu joelho. Nós pastores vivemos um dilema, o dia que saiu um tanto de decreto, se a igreja tinha que fechar as portas do prédio ou não. Vivemos um dilema, não foi uma situação fácil. Muitos prefeitos e autoridades desse Brasil estão vivendo esse mesmo dilema. O que nós vamos fazer? Então, igreja amada, eu quero falar uma coisa com você. Antes de você fazer qualquer crítica, qualquer comentário, dobre o seu joelho. Porque o verdadeiro adorador, irmão, ele não anda aqui. Ele não anda somente aqui nesse mundo carnal, mas ele anda aqui, ó, nas regiões celestiais. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Nós estamos lutando contra guerra, uma guerra espiritual. Então não tem como vencer na carne o que é espiritual. Nós precisamos entender isso.
Então, antes de você criar qualquer posicionamento, dobre seu joelho e fala: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Mostre para nós. Então preste atenção nisso, porque um verdadeiro adorador, ele também entende que as suas lutas são lutas espirituais. Lutas espirituais. Agora outra coisa. Então, depois de expulsar esse espírito imundo daquela mulher, até então estava tudo bem, porque aqueles homens estavam ali naquela cidade e o máximo que eles estavam fazendo era orar. Mas uma família já tinha se convertido. Irmão, todo mundo que ficou perto de Paulo se converteu. Em nome de Jesus, que todo mundo que está perto da gente nesses dias, todo mundo que a gente está mantendo contato, todo mundo que a gente está mandando uma mensagem, irmão, se converta. Aleluia. Então presta atenção numa coisa. Então, depois daquela mulher ser liberta daquele espírito imundo e não ter mais como aqueles senhores daquela mulher ganhar dinheiro em cima daquela maldade, aquilo cria um alvoroço ali naquela cidade. Por quê? Aí entra o texto que nós lemos. Quando os donos viram que se havia desfeito a esperança do lucro, o que eles fizeram? Por conta própria, eles agarraram Paulo e Silas e os levaram até a praça daquela cidade. Levou eles até a praça, a presença das autoridades, a Bíblia chama aqui aos magistrados. E eles falaram assim: olha, esses homens aqui estão perturbando a nossa cidade. E eles estão propagando costumes que nós não podemos aceitar e nem praticar, porque nós somos romanos. Irmãos, prestem atenção, o que Paulo e Silas haviam feito? Eles haviam expulsado um espírito imundo, e que imediatamente saiu da mulher e cessou o lucro daqueles homens desonestos. Agora, olha a acusação que eles fizeram. Eles estão perturbando, eles estão ensinando costumes, práticas, coisas que nós não podemos fazer. Aí eles ampliam ainda mais o argumento e dizem: esses homens sendo judeus, eles estão perturbando, não pode. Aí a Bíblia diz que a multidão se levanta contra eles, as roupas de Paulo e Silas são rasgadas, eles são açoitados com varas. Ei, verdadeiro adorador, você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Nós estamos falando tanto de fim dos tempos. Nós entendemos que nós estamos no princípio das dores. Mas você está pronto para não negar sua fé? Você está pronto? Agora a Bíblia diz aqui que esses homens são também levados para o cárcere. E eles dão uma ordem direto para o carcereiro: olha, leve esses homens para o cárcere, prenda eles. Prenda eles. A Bíblia diz que eles foram presos. Mas só que algo aqui começa a acontecer. Presta atenção no que eu falei aqui até agora. Paulo e Silas são levados para aquela cidade. Eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ao chegar naquela cidade, Deus ali providencia até um lugar para eles ficarem. Só que as coisas não acabam aí, não parou aí. O propósito de Deus ainda não havia terminado. Quando você olha para o que aconteceu anterior ao açoite, você percebe que Deus maravilhoso. Deus guiou eles para lá, providenciou um lugar para eles ficar.
Deus está cooperando com eles. Só que quando vem até uma mulher liberta, olha, Deus está agindo. Uau, esse Deus é maravilhoso. E Ele é mesmo. Só que quando vem talvez a primeira acusação, a gente na nossa fé tão pequena, a gente começa assim: Senhor, será que o Senhor me abandonou? Senhor, será que, Pai, mas não faz sentido. O Senhor me trouxe até aqui, providenciou um lugar, uma família toda se converteu, uma mulher liberta, caiu o sistema corrupto, mas agora a gente está sendo acusado aqui indevidamente, e o que nos espera é açoite e o cárcere. Talvez nesse momento eu e você, irmão, já teria dito assim: será que Deus nos abandonou? Deus, cadê você? Aonde o Senhor está? Talvez alguns põem na cabeça assim: eu não devia ter vindo para cá. Talvez não é de Deus esse negócio. Você que talvez anteriormente estava falando: não, é de Deus. Talvez agora já está dizendo: não, querido, presta atenção, Deus não é Deus de confusão. Se Ele falou, vai para lá, pode ter certeza que Ele vai junto. Aleluia. Semelhante ao que aconteceu com os discípulos no barco. Vai indo que daqui a pouco eu chego. Quando a tempestade começa, o que acontece? Eles ficam com medo. E talvez nesses dias tão complicados você começou a perguntar: Senhor, onde é que o Senhor está? Irmão, entenda que Deus trabalha conforme Ele quer, irmão. Entenda isso. Entenda. E o fato de Paulo e Silas ter sido açoitados e agora estar lá no cárcere, amarrados, quem sabe esperando até mesmo a morte, isso não muda o projeto original de Deus. Isso não muda o que Deus falou. Deus não muda. Deus não muda. Olha para você ver o que acontece aqui, meu amado. Naquele momento Paulo e Silas poderiam estar se perguntando assim: Deus, por que você mandou a gente vir para cá mesmo? Para que nós estamos aqui mesmo? Senhor, estava muito claro que o Senhor estava conosco, mas agora... Irmão, me lembro quando eu estava fazendo seminário, alguns professores com uma bagagem grande, não só de seminário, mas também pastoral, eles perguntavam assim para nós que estávamos nos preparando para ser pastor: você está pronto para ser decapitado? Você está pronto para ser preso? Você está pronto para ser açoitado? Você está pronto para não ter honra em casa? E alguns alunos até falaram assim: não, sai para lá, professor, para de querer desanimar a gente. Não, porque o compromisso que você fez com Ele é um compromisso eterno. Esses homens entenderam isso, irmão. E quando eles estão lá presos, lá no cárcere, imagina o cárcere para eles, não era algo confortável. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O ambiente não era nem um pouco favorável. A circunstância não era nem um pouco favorável. Talvez o que os esperava não era nem o que eles iam viver, não era nem um pouco favorável. Mas eles tinham certeza que Deus estava ali com eles. Eles tinham certeza que aconteça o que acontecer, eles não podiam parar e nem mesmo calar a sua voz. Deus ainda não tinha terminado o que Ele queria fazer naquela cidade. Presta atenção, irmão. Nós temos uma mulher e toda a sua família, Lídia, convertida ao Senhor. Nós temos agora
uma jovem possuída por espírito mal liberta. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, lá no cárcere, oravam e cantavam ao Senhor. E os demais companheiros da prisão ouviam. Sabe o que eu quero destacar aqui, irmão? Eu quero destacar aqui algo importante para mim e você, para nós fazermos esse dia. Trocar a nossa murmuração por louvor e hino a Deus. Ah, meu irmão, eu concordo, a situação não é favorável. A circunstância não é boa. Mas Deus é conosco. Então eu quero dizer uma coisa para você. É nesse momento que o verdadeiro adorador, ele vai se revelar. É nesse momento que o verdadeiro adorador, ele vai ser conhecido. E ele vai dar testemunho. Então presta atenção, por volta da meia-noite, esses dois homens podiam estar lá reclamando, murmurando, questionando, colocando Deus na parede. Talvez como eu e você já fizemos um dia. Mas não, eles estão lá amarrados. Eu fico querendo entender qual hino se canta nesse momento. Qual é, Emil, o hino que se canta nesse momento? Qual é o hino que se canta no momento de crise, Wilton? Qual é o louvor que se canta? A Bíblia diz que eles estavam louvando, adorando, oravam e cantavam. Qual é a oração que se faz nesse momento? Talvez até na oração, irmão, a nossa oração, ela vem recheada de murmurações diante de Deus. Eu quero perguntar, qual é o hino que você tem cantado nesses dias? Qual é o louvor que está saindo dos seus lábios? Eu quero convidar você a trocar, tirar a murmuração, a trocar a murmuração por louvor, hinos e cânticos espirituais ao nosso Deus. Aleluia. Quero convidar você para fazer isso, porque o resultado que acontece aqui na vida de Paulo e Silas é algo que vai acontecer conosco. Em nome de Jesus, Deus ainda está conosco, estará conosco até a consumação dos séculos, irmão. Então presta atenção nisso aqui que ele está dizendo. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E tinham ali testemunhas. Tem gente observando você. Tem gente observando você e vendo, olha, será que ele vai continuar adorando como ele adora, quando está tudo bem? Será que ele vai continuar adorando e cantando quando está tudo legal, quando o salário está na conta, quando a despensa está cheia? Será que ele vai continuar cantando de alegria como ele está fazendo? Eu quero dizer para você, meu irmão, de repente, toda vez que você vê na Bíblia um de repente, você pode preparar, querido, porque algo vai acontecer. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu. O que é sacudir? É mexer com a estrutura. Deus vai mexer com as estruturas da igreja. Deus vai mexer com as estruturas das famílias. Deus vai mexer com as estruturas do nosso governo. Deus vai mexer com a estrutura mundial. Aleluia. Então ele está sacudindo as estruturas que foram feitas por homens, para que sejam construídas estruturas feitas por Deus. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse é o tempo que nós estamos tendo a oportunidade de avaliar nossas bases. Nossas bases estão construídas na rocha ou na areia? Se é na rocha, irmão, pode vir o que for, vai ficar firme. Mas se é na areia, vai cair. Então presta atenção, naquele momento Deus sacudiu as estruturas. Deus sacudiu as estruturas. Ah, querida, minha oração é que Deus sacuda mesmo as estruturas desse Brasil.
a começar na igreja. E toda estrutura humana que foi construída por homens caia em nome de Jesus, para que prevaleça aquilo que é do Senhor. A Bíblia também diz que todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmão, porta é um lugar de entrar e sair. Porta é um lugar de entrar e sair. Naquele momento, os presos, eles precisavam de uma porta para sair. Mas Deus estava usando a porta para entrar naquela cidade. Quando Deus fala assim, olha, lá para a igreja apocalíptica, Ele diz, olha, eu coloco diante de vocês, eu pus diante de vocês uma porta. Ah, meu irmão, presta atenção nisso. É uma porta onde Ele tem acesso, livre acesso. Sim. Então presta atenção nisso aqui. Naquele momento, a Bíblia diz que o carcereiro que foi encarregado, eu quero concluir aqui dizendo uma coisa para você. Você não pode sair de onde você está enquanto Deus não manda você sair. Enquanto Deus não termina com você, não termina o seu propósito, Ele não permite que você saia. O que aconteceu? As portas e as correntes da prisão. As portas se abriram e as correntes... E você pode perguntar assim, Paulo e Silas fugiram? Não, eles ficaram lá. Porque um verdadeiro adorador, ele não se move enquanto não houver um comando do alto. Então naquele momento, ainda que aconteceu o sobrenatural, ainda que as estruturas caíram, as portas se abriram e as correntes soltaram, eles não se moveram de lá, porque Deus não havia terminado naquele lugar. Irmão, presta atenção aqui, com Deus, até o ambiente de prisão ele se torna um altar. Tudo que você precisa fazer é adorar. Esse é o tempo de nós construirmos altares, sabe aonde? Na nossa casa. Esse é o tempo de nós levantarmos altares de adoração no nosso trabalho. Porque talvez você não construiu um altar lá para Deus se manifestar. Então eu creio, irmão, que Deus nos permitiu dar essa parada, esse tempo, para que a gente possa restabelecer os altares que foram destruídos. E uma vez que a gente restabelece esses altares com adoração, com louvor, com oração, intercessão, meu irmão, nós atraímos o sobrenatural. E a minha oração, a Bíblia diz que o fogo ele vai arder sobre o altar e jamais vai se apagar. Então eu quero dizer para você, Deus está desafiando a igreja do Brasil para levantar altares onde foram destruídos. Então deixa eu te falar algo aqui no seu coração. A Bíblia diz que o carcereiro, ele despertou do sono e vendo as portas da prisão abertas, ele puxou a espada e ia se matar. Por quê? Porque a ordem foi clara, olha, proteja, prendam eles e não deixem eles escaparem. Leve eles lá para o interior, prendam eles e vigiem. E se aqueles homens eles fogem, quem ia ser o primeiro a levar a culpa? O carcereiro. É igual o time de futebol quando perde, quem leva a culpa? O técnico. Então naquele momento o carcereiro falou, olha, ai de mim, meu Deus, o que vai acontecer? Fico imaginando ele desesperado. Só querido, presta atenção aqui. Eu lendo esse texto, eu entendo que Paulo e Silas foram para a prisão porque Deus queria salvar o carcereiro e toda a sua família. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então para Ele poder salvar alguém que talvez está com o coração endurecido, Ele permite até uma pandemia no Brasil. Você pode dizer amém? Eu sei que é difícil dizer amém nessas horas,
Mas para Deus salvar uma geração com o coração endurecido, Ele permite que coisas aconteçam para voltar o coração para Ele. Deus tem os seus métodos de trabalho. E não é porque Ele é masoquista, não é porque Ele quer nos ver sofrer, mas é porque Ele nos ama. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que Paulo dá um grito e fala: não faça nenhum mal a si mesmo. Não tire a sua vida, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremia, colocou-se diante de Paulo e Silas, depois trouxe para fora e disse assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Irmão, presta atenção, o que isso é forte? Tem aqui. Nós estamos vivendo um tempo, aonde muitos estão falando assim: até as igrejas fechou. A igreja nunca esteve tão aberta como está hoje. Amém? Só que essa igreja que está trancafiada num cárcere, ela está com as mãos levantadas, orando e adorando ao Senhor. Amém? Ela está edificando altares em lugares improváveis. Então, enquanto ela edifica um altar, e tem tanta gente dormindo, amém? Quando vier então um manifestar sobrenatural do Senhor, o que vai acontecer? Aí o próprio Deus vai nos trazer para fora. Amém? O próprio Deus vai nos trazer para fora. Ei, presta atenção, igreja. Eu quero deixar algo aqui, missão em vida para você. Presta atenção, porque muita gente vai te perguntar: o que eu faço para ser salvo? Então, o seu louvor, a sua adoração, que assumiu o lugar que anterior era da murmuração, ele vai dar testemunho. Sabe por quê? Porque certamente aquele carcereiro, quando viu tudo aquilo e viu que os presos não fugiram, ele falou assim: olha, só pode ser Deus. Para esses homens estar louvando e adorando a noite inteira, esse Deus é o único Deus que salva mesmo. Então, querido, presta atenção, o seu testemunho agora é o que vai gerar a salvação de quem está te vendo. O seu testemunho agora é que vai trabalhar no coração de quem está te vendo. Então não murmure. Não, troque a murmuração por louvor e adoração, e você vai construir o altar, e o fogo de Deus vai vir, e daqui a pouco esse fogo vai queimar do coração de quem está te vendo, e eles vão te perguntar: ei Paulo, Silas, ei Maria, João, ei Renan, ei Paulo, o que eu faço para ser salvo? E você vai dizer: creia no Senhor somente, e será salvo tu e a tua casa. Pastor, você crê que vai vir um avivamento no Brasil? Sim, se houver agora arrependimento. Se houver agora arrependimento com jejum e pranto, vai haver um avivamento no Brasil. Então, querido, troque a murmuração por louvor, e troque a prisão. Tem pessoas que têm dito: eu não aguento mais ficar preso. Faça da prisão o altar para a manifestação do Deus vivo, querido. Ao que passar essa pandemia, nós vamos chamar a gente para ir na nossa casa. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, porque ali tem um fogo ardendo sobre o altar que jamais vai ser apagado. Eu quero ministrar essa palavra de Deus na sua vida, e quero dizer uma coisa para você: creia que Deus está no controle de tudo. Ele não terminou. Irmão, ainda que a despensa fique vazia, você vai ver Deus provendo na sua vida. Ainda que nós fiquemos aqui mais alguns dias sem nos reunir aqui, a igreja estará reunida no mesmo propósito, em nome de Jesus. É tempo de nós levantarmos agora uma bandeira de fé, e não de incredulidade. Não é esse tempo. Não é tempo de incredulidade, é tempo de fé. E saiba de uma coisa: se Deus usar essa pandemia para salvar muita gente, depois nós vamos falar: Senhor, valeu a pena. Em nome de Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você aqui:
Deus está no controle. Então fica tranquilo. Vamos terminar? Quero convidar o Ministério de Adoração para vir aqui com a gente. Nós vamos adorar a Deus. Eu convido você aí na sua casa, vamos adorar a Deus juntos. Esse momento agora da adoração, irmão, é um momento onde você vai permitir um selo de Deus nessa palavra na sua vida, onde você vai ser selado. Você vai precisar demonstrar nesse tempo que a sua fé ela não está firmada numa circunstância. Se tudo está bem, eu também estou bem com Deus. Não. Se Ele está fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. E não é tempo agora de você adorar por aquilo que você está recebendo, ou por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não, talvez você diga, os céus estão fechados. Não, o desafio agora é você abrir os céus com a sua adoração. O desafio agora é você abrir os céus. Fernanda Brum cantou uma canção que dizia: um quebrantado coração move o coração de Deus. Ei, filho, a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Então se quebrante agora. Talvez você que está ouvindo uma mensagem pela primeira vez na sua vida, talvez você entrou nessa live e parou aí agora, e você falou: eu vou procurar os crentes porque eu estou desesperado. Eu vou ver o que os crentes estão falando, porque eu estou desesperado, eu não sei o que vai ser amanhã. Ei, você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus conduziu você aqui para você ouvir algo. Deus é o único que pode sarar essa nação. Deus é o único que pode de repente mudar a história de qualquer vida. Aleluia. Então vamos adorar a Deus. Sim. Sendo E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, eles e todos os membros da sua casa foram batizados. Então levá-los para fora, levaram-os para a sua própria casa, deu-lhes o que comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Sabe, querido, mais tarde o apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta a essa igreja de Filipos. Ele vai escrever aos filipenses. E lá no capítulo 4, no versículo 4, Paulo está dizendo, essa carta é conhecida como a carta da alegria. E alguns teólogos chamam essa carta como que Paulo tinha uma admiração especial por essa igreja. Uma igreja que começou ali com uma empresária, a Lídia, e toda a sua casa. Começou com uma jovem que foi liberta de um demônio, e um carcereiro, e um carcereiro e toda a sua família que foi salva. Ali começou-se a igreja. E Paulo então ele vai escrever assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Essa é a mesma palavra para você nessa noite. Alegre-se no Senhor. Outra vez, alegre-se no Senhor. A nossa alegria não é condicionada a uma situação. A nossa alegria não é momentânea. A nossa alegria não é passageira. A nossa alegria é o fruto do Espírito. O Espírito de Deus que atua em nós. Então presta atenção numa coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Essa verdadeira alegria, uma alegria que se manifesta no tempo de crise, ela só pode vir do alto. Ela só pode vir do Senhor. Então nessa noite nós vamos encerrar esse culto cantando mais uma vez essa canção, dizendo que a nossa fé, minha fé, oh Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa certeza, Deus. Obrigado mesmo, Pai, porque quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, Pai, o Espírito Santo vem morar em nós. E o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. E se somos filhos, temos herança. Se somos filhos, temos cuidado. Se somos filhos, temos intimidade com o Pai. Se somos filhos, temos casa, temos morada, temos provisão. Por favor, Deus, nesse tempo queremos reconstruir,
os altares que foram destruídos, para que o Senhor se manifeste neles, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Receba essa palavra aí na sua casa, meu querido. Mande para alguém que talvez está desesperado. Vamos gerar fé, vamos gerar esperança no coração das pessoas, e a única esperança é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar aqui alguns avisos bem rápidos. Primeiro, essa obra não parou e não vai parar. Não parou e não vai parar. Nós estamos aqui com as nossas atividades 100% online, e todos os nossos cultos, tanto o culto de quarta-feira às 19h30, como o culto de celebração às 19 horas, está em pleno vapor, em plena força. Então, meu irmão, não perca. Amém? Fique ligado aí nas redes sociais da Missão em Vida, porque nós temos tentado de todas as formas aqui nos manter conectados. Nossas células estão funcionando aí 100% online. Tem uma turma aqui no Monte. Então, se você quer fazer parte de tudo isso, fique ligado aí nas redes sociais. Eu tenho certeza que você será edificado. Amém? Essa obra não parou, não vai parar. E se você quer contribuir com essa obra de Deus, quer contribuir com o reino, vai passar aí na sua tela o endereço de uma conta online que nós criamos. Está passando aí na tela. Então você pode entrar lá no site aí, no Vaquinha, e fazer a sua contribuição, nos ajudando aqui. Amém? Quero dizer também que essa semana nós teremos algumas novidades aí nas plataformas da Missão em Vida. Então fica ligado. Nós estamos com a nossa igreja 24 horas em oração. Montamos uma torre de oração. Ela está orando 24 horas pelo Brasil, orando pelas autoridades, orando pela igreja, orando pelos pastores e líderes, orando por cada membro, cada família do nosso ministério e dos demais, orando pela restauração financeira e também de toda a saúde do nosso país, orando para que Deus possa agir de maneira sobrenatural e varrer essa pandemia da nossa nação, em nome de Jesus. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a sua presença aí conosco, e quero deixar essas palavras de Paulo aqui: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se, alegre-se, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Muito obrigado. Curta aí essa mensagem, esse culto nos nossos canais, compartilha. Vamos usar essa plataforma digital para alcançar mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, equipe de adoração. Obrigado aí os meninos que estão nos ajudando aqui nos bastidores, a equipe de intercessão, todos os irmãos aqui presentes. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração, e até a próxima aí, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, e que a consolação eterna e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, não só hoje, mas para toda sempre. E a igreja diga amém. Um abraço.